Neste vídeo, eu comento sobre todos os discos de estúdio dos Titãs lançados nos anos 80 e 90, elencados do pior para o melhor. De acordo, claro, com a minha opinião, mas que é embasada num sério trabalho de pesquisa e em 35 anos acompanhando essa banda. No início, o ritmo de lançamento dos discos de estúdio dos Titãs era anual, do primeiro ao quarto disco. Daí em diante, até o oitavo, passou a ser um ano sim, um ano não, e depois passa a não ter uma regularidade certa. Então a gente teve o Titãs, o disco homônimo de 1984, Televisão de 1985, o Cabeça Dinossauro de 1986, o Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas de 1987. Em 89, eles lançam o On Black Bloom. Em 91, o Tudo ao Mesmo Tempo Agora. Em 93, o Titanomaquia. E em 95, o Domingo. Aí em 98, eles lançam o Volume 2. E em 99, as 10 mais. E vamos ao ranking. As 10 mais. Embora tenha algumas versões bonitas e ou interessantes, esse é de longe o pior disco dos que a gente vai analisar aqui. E eu justifico essa afirmação pelo seguinte motivo. É o disco menos Titãs na medida em que não tem uma única composição deles. É um disco de releitura ou de covers, se vocês quiserem ser um pouco maldosos. No geral é um trabalho de pouca inspiração, mas eu destaco Um Certo Alguém, do Lulu Santos, Querem Acabar Comigo, de Roberto e Erasmo, e Fuga número 2, dos Mutantes. A versão de Aluga-se do Raul, que ficou bem popularizada, eu acho bem chatinha e muito abaixo da versão original do Raul. Se você discorda, não fica brava ou bravo comigo não. Comenta aqui embaixo o que você acha desse disco e dessa música. Volume 2. Na época, uma parte da crítica considerou esse trabalho como sendo uma espécie de caça-níqueis. E ele é mesmo. Não que os Titãs estivessem precisando de grana àquela altura de suas carreiras, eles estavam surfando no sucesso por conta do acústico MTV que tinha sido lançado no ano anterior. Talvez eles apenas estivessem precisando de um merecido descanso criativo, de modos que esse disco acabou se tornando uma espécie de tapa-buraco. Ele é uma espécie de continuação do acústico, embora ele não seja nem ao vivo, nem acústico e nem tenha 1/10 do encanto e da genialidade daquele. E os destaques acabam sendo as novidades, canções como Caras Como Eu e Amanhã Não Se Sabe, que é uma música do LS Jack. Tudo ao Mesmo Tempo Agora. Falar mal desse disco é quase chutar cachorro morto, porque ele foi extremamente malhado na época do seu lançamento, tanto pela crítica quanto pelos fãs, que até hoje não gostam muito desse trabalho. Mas mais de 30 anos de perspectiva histórica desde o lançamento desse disco parece ter feito bem a esse trabalho. Embora às vezes a atenção possa ser desviada por algumas escatologias que tem nesse disco, a parte musical é muito interessante, os timbres, a vibe dos Titãs, tá tudo ali. Tem alguns momentos que estão bem legais, mas esse disco acaba não sendo tão bom quanto os outros que eu vou citar daqui por diante. O Nando Reis adora esse disco e o defende com unhas e dentes. Ele inclusive cita o fato de que a Maria Bethânia gravou uma música desse disco. Então isso é uma prova de que muitas vezes os artistas enxergam as obras de uma maneira diferente de como o público geral enxerga. Apesar de ter lindas canções, esse é um debut que está bem abaixo dos trabalhos de lançamentos de outras bandas brasileiras. O Legião Urbana, o disco, só para ficar em um exemplo, é muito melhor. O que não significa que ele seja desprezível ou de má qualidade, mas o lance é que os Titãs ainda não tinham criado a sua assinatura sonora que viria a ser imprimida principalmente a partir do Cabeça Dinossauro. Os Titãs se ressentem um pouco da sonoridade desse disco por considerar que ele não conseguia captar toda a energia que a banda tinha ao vivo. Talvez até por conta dessa insatisfação, algumas dessas faixas reapareceriam com outras versões em trabalhos posteriores, como Marvin, por exemplo. Destaques para as versões originais de Go Back e Marvin, Toda Cor e o carro-chefe do disco, Sonífera Ilha. Lembrando que esse é o único disco que foi gravado ainda com André Jung na batera.
O domingo marca um retorno a uma sonoridade mais pop e diversificada depois da incursão que eles fizeram pelo metal em Titanomaquia, que é o trabalho anterior. O Nando Reis considera esse um trabalho intermediário, de transição, pouco inspirado. Ele diz que ele olha para esse disco e acha ele irrelevante. Esse é o momento em que o Sérgio Brito assume o papel, se não da liderança, de principal compositor. Para vocês terem uma ideia, com exceção de O Caroço da Cabeça, todas as músicas desse disco são do Sérgio Brito, seja dele sozinho ou em coautoria com alguns dos outros Titãs. O Charles Gavan também tem uma participação muito grande na composição desse disco. Ele assina a coautoria de 5 faixas. Os destaques ficam com a faixa título, Eu Não Aguento, Tudo em Dia e Qualquer Negócio. Essas duas, inclusive, para mim são as melhores do disco. Esse é um disco do qual eu não gostei muito na época do lançamento, mas agora, fazendo a pesquisa e o roteiro para esse vídeo, e depois do meu amigo Rodolfo Rocha ter me dito que é o disco preferido dele dos Titãs, eu acabei reouvindo ele com outros ouvidos. Ele tem umas texturas de guitarra muito interessantes, misturando sonoridades mais limpas com outras mais distorcidas, que eu acho bem legal. Participações especiais dos Paralamas Herbert e Baroni em O Caroço da Cabeça, e de Andreas Kisser e Igor Cavaleira, do Sepultura, em Brasileiro. Além disso, ele também conta com a participação do excelente percussionista Marco Suzano, que já tocou com a Marisa Monte, com Gilberto Gil, com grandes nomes da música brasileira. O disco original tinha 14 faixas, mas já a partir da segunda edição do CD, ele passou a incluir a lindíssima faixa Pela Paz e versões remix de Eu Não Vou Dizer Nada Além do Que Estou Dizendo e Tudo Que Você Quiser. Televisão. Disco cuja produção foi assinada pelo Lulu Santos e que já apresenta canções bem mais bem acabadas do que no primeiro disco, embora ainda não conte com a maturidade que seria alcançada nos lançamentos posteriores. O lado A é o mais interessante, ou pelo menos mais reconhecível, já que no lado B tem canções que não fizeram tanto sucesso. A faixa Massacre já adianta um pouco da busca por um som mais pesado que eles alcançariam em Cabeça Dinossauro. A faixa título conta com uma linha de baixo sensacional e que mostra que o Nando Reis já era um baixista muito inventivo, apesar da pouca idade que ele então tinha. Além disso, no finalzinho da música, ele faz uma citação muito legal à linha de baixo de Day Tripper, dos Beatles. Comenta aqui embaixo se você consegue identificar. Insensível traz todos os elementos dessa fase dos Titãs. Apelo pop, melodia irresistível e vocais em bloco. Os arranjos podem soar um pouquinho datados hoje, como quase tudo que foi gravado nos anos 80, mas faziam muito sentido à época. Esse foi o primeiro disco gravado com o Charles Gavan na batera. E uma curiosidade desse trabalho é que ele contém a versão original de Pra Dizer Adeus, que era cantada pelo Nando Reis e era um reggae. Depois ela virou uma linda balada cantada pelo Paulo Miklos no Acústico MTV. Além disso, quem toca a guitarra solo dessa faixa é o produtor, o mestre Lulu Santos, que também toca a linha de baixo em Dona Nenê. É um disco divertido, embora ainda um pouco longe da genialidade e da qualidade lírica e poética que estava por vir. Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas. Esse disco dá sequência ao predecessor, que é o Cabeça Dinossauro, na busca por mais peso. Só que ele vai além nos experimentalismos sonoros, com um uso muito interessante de sintetizadores, loops e programações de bateria eletrônica. Esse álbum traz pelo menos 4 hits titânicos: Comida, Diversão, Desordem e Lugar Nenhum. Mas além dessas, tem outras preciosidades escondidas, como Corações e Mentes, Armas pra Lutar e a própria faixa título. Os timbres de bateria e de guitarra são inacreditáveis de bons. Os grooves de baixo, as inserções de teclado, os riffs combinados das guitarras, tudo aqui beira a perfeição roqueira, se é que ela existe. Os efeitos sensacionais no início de Diversão foram produzidos a partir de sons que foram gravados na cozinha do estúdio, usando objetos de metal ou de vidro e gerando ruídos ali com eles. Aquele barulhinho final da batida é o som de uma assadeira caindo no chão.
Em Desordem, a dobradinha entre guitarra elétrica e violão mostra sua potência. Algumas dessas faixas apareceriam no álbum do ano seguinte, que é o Go Back, que é o registro de um show realizado em Montreux e sobre o qual a gente ainda vai falar nesse canal. A 13ª faixa, Violência, não existe na versão original, mas foi incluída posteriormente na versão em CD. Titanomaquia, certamente o disco mais pesado dos Titãs. Se o Cabeça Dinossauro é o disco mais rock, Titanomaquia é o mais heavy metal. Muita gente considera ele um disco meio grunge, muito provavelmente por conta dele ter sido produzido pelo Jack Endino, o lendário produtor do Nirvana. Mas esteticamente, os timbres e os riffs se aproximam muito mais do metal mesmo. E por isso é surpreendente que esse disco seja um dos meus preferidos, porque eu não sou um cara do metal, sou um cara muito mais do rock, do blues, da MPB. Mas a qualidade das letras, das músicas e dos arranjos é tão excepcional que me faz ficar vidrado da primeira à última faixa. Apesar de eu gostar dele inteiro, o que seria o lado A é o mais forte, com uma sequência inacreditável de músicas excelentes. Será que é disso que eu necessito? Nem sempre se pode ser Deus? Disneylândia, Hereditário, Estados Alterados da Mente, Agonizando e De Olhos Fechados. Alguns dos melhores e mais pesados riffs do rock brasileiro estão presentes nesse disco, que certamente deixariam o titio Tony Iommi orgulhoso pacas. Não façam as contas, mas eu tinha 12 anos quando esse disco foi lançado. E eu lembro de maneira muito vívida do momento em que meu pai chegou em casa com esse CD no dia 15 de julho de 1993, aniversário do meu irmão, apenas 5 dias depois do trabalho ser lançado. Meu pai adorava novidades musicais, era um puta cara. Cabeça Dinossauro. Com certeza vai surpreender muita gente eu ter colocado esse disco em segundo lugar, já que ele é considerado de forma quase unânime como o melhor da discografia dos Titãs. Mas eu quero lembrar que essa lista é embasada numa análise musical e lírica séria, mas pautada pelo meu próprio gosto pessoal. E tem um que eu gosto ainda mais do que de Cabeça Dinossauro. E eu quero lembrar também que nem sempre o disco mais importante de uma banda é o seu melhor e nem sempre coincide com as nossas opiniões pessoais. Por exemplo, o Sgt. Pepper certamente é o disco mais importante dos Beatles, mas eu gosto mais de Abbey Road e acho Revolver melhor. Tem um youtuber gringo que eu acompanho que ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse que o Dark Side of the Moon é o disco mais importante da história, mas que não é o melhor disco do Pink Floyd. E eu vou um pouco nessa linha para dizer que o Cabeça Dinossauro provavelmente é o disco mais importante do rock brasileiro, mas que não é o melhor disco dos Titãs. E em Cabeça Dinossauro não tem como selecionar os destaques, né? O disco inteiro é um absurdo. Cabeça Dinossauro, AAUU, Igreja, Polícia, Estado Violência, A Face do Destruidor, Porrada, Tô Cansado, Bichos Escrotos, Família, Homem Primata, Dívidas e O Quê? On Black Blonde. O show de lançamento desse trabalho foi realizado nos estúdios da Transamérica em São Paulo e transmitido ao vivo pela TV Cultura, e é um dos pontos altos das minhas lembranças familiares e musicais. Eu, o meu pai e a minha mãe assistimos essa apresentação inteira muito empolgados e até emocionados. Na época, meu irmão só tinha 1 ano de idade e, portanto, era apenas um filhotinho. Só um filhotinho. Mas à medida que ele foi crescendo, ele também ouviu inúmeras vezes a fita cassete que a gente gravou naquela noite. Os Titãs em sua melhor forma. Esse disco traz um equilíbrio perfeito entre o rock e o pop, entre o peso e a delicadeza das canções, entre a organicidade visceral das guitarras e as programações eletrônicas. Um disco maravilhoso por inteiro, mas como sempre, algumas faixas se destacam pela extrema qualidade artística, poética e musical. Miséria, Raciocínio, Palavras, Medo, Flores e O Pulso. Aliás, eu notei agora que quase todas as faixas desse álbum têm títulos que são compostos por poucas ou por uma única palavra. E você já tinha se ligado disso? Me conta aqui embaixo. Flores
traz o Paulo Miklos mandando um baita de um saxofone muito do competente. E além disso, o riff dessa música não foi composto nem pelos guitarristas Tony Bellotto e Marcelo Fromer e nem pelo Nando Reis. Ele foi composto pelo batera Charles Gavan. E para você que não é musicista, eu quero explicar que quase sempre os riffs são compostos ou na guitarra ou no contrabaixo. E por isso eu acho tão bacana que esse riff, que eu considero um dos melhores do rock brasileiro, tenha sido composto por um batera. Algumas das minhas músicas preferidas desse disco são O Camelo e o Dromedário, que me fisgou fácil ali com 8 anos de idade, Palavras e Medo. Eu inclusive considero essas duas últimas duas das melhores e mais subestimadas canções já gravadas pelos Titãs. Se você nunca tinha prestado atenção nelas antes, ouça com atenção porque elas são muito foda. A introdução e a vinheta final, por Mauro e Quitéria, um casal de repentistas pernambucanos, são simplesmente sensacionais e ajudam a dar o tom do disco. A capa foi idealizada pelo genial Arnaldo Antunes. Aqui embaixo na descrição tem links para você adquirir todas as obras mencionadas nesse vídeo. Clicando nesses links, você compra diretamente pelo site da Amazon e não paga um centavo a mais por isso. Mas eu ganho uma pequena comissão e, portanto, é uma forma de você ajudar o canal. Se você quer uma continuação desse vídeo, comentando os discos lançados dos anos 2000 em diante, pede aqui embaixo nos comentários que se tiver um número legal de pedidos eu gravo esse conteúdo para vocês. E se você gostou desse vídeo, você provavelmente já deixou a sua curtida e provavelmente vai gostar também de um conteúdo semelhante, onde eu analiso a discografia da Legião Urbana, também do pior ao melhor disco. Eu vou deixar o link aqui em cima e a gente se vê daqui a pouco.